Boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos que vão ouvir este vídeo. Hoje eu quero trazer uma reflexão com vocês sobre o gigante que estamos enfrentando hoje, fazendo uma analogia ao gigante que Davi, o rei Davi, enfrentou na sua época. E para isso nós vamos ler a palavra de Deus, né? Obviamente, a palavra de Deus é indispensável. Nós vamos ler em 1 Samuel, no capítulo 17, tá bom? A partir do 42, do 42 ao 45. 1 Samuel, quem quiser me acompanhar, por favor, me acompanhe. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, e vamos ler dos versículos 42 ao versículo 45. Vai dizendo assim: E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Oh, glória a Jesus, meus amados. O gigante Golias afrontava, assim como todos os filisteus afrontavam o Deus dos exércitos celestiais, o Deus de Israel, o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu me sinto muito orgulhoso, este é um orgulho santo, né? De fazer parte do reino do Deus Todo-Poderoso, de Yahweh, o Todo-Poderoso, o que fez os céus, a terra, os mares e tudo que neles há. Eu me sinto orgulhoso e feliz por ter sido resgatado pelo seu único filho, o verdadeiro Mashiach, Yahushua, o nosso Jesus, né? A mesma pessoa, Yahushua, Yeshua, Jesus, a mesma pessoa. Salvador do mundo, o Mashiach, o Messias, né? Eu me sinto feliz, me sinto orgulhoso de fazer parte do reino celestial, do reino do nosso Deus, e já podemos dizer até do reino celestial, porque nós estaremos com ele para sempre. Amados, Israel naquela época era governado pelo rei Saul, né? E os filisteus viviam fazendo guerra a Israel. Todos sabem disso, os irmãos estudam a palavra, sabem disso, né? Os filisteus viviam fazendo guerra. Mas levantou-se entre eles um gigante de nome Golias. E esse gigante filisteu, ele foi até o exército de Israel e afrontou todo o exército de Israel, mas não somente ao exército de Israel, mas ao Deus de Israel. Ele afrontou, né? Então ele dizia que ninguém poderia vencê-lo, gabando-se na sua estatura, gabando-se no seu poder humano, poder bélico que ele tinha de armamento, né? Então Golias se fazia assim uma pessoa poderosa, e ele se gabava disso. E quando Davi soube que o gigante Golias estava afrontando Israel, estava afrontando ao Deus vivo, né? Ele pensou: eu vou até esse Golias, eu vou mostrar para ele quem é o Deus de Israel. E ele se apresentou ante a Saul e pediu para ir. E Saul não quis no princípio, porque ele achava Davi muito jovem demais para enfrentar um gigante daquele, além do mais, um homem que
estava acostumado a lidar com armas, com aquela coisa toda, né? Então, Davi aparentemente não era páreo para Golias. Não era páreo, meus irmãos. Ele era muito pequeno, muito jovem, muito tenro. Mas antes disso, o nosso Deus já estava preparando Davi. Quando Davi pastoreava ovelhas, né? A diferença dele para Saul é esta também, né? Saul pastoreava jumentos, né? Pastoreava jumentos, mulas, né? Mulos. Mas Davi pastoreava ovelhas. E ele estava sempre atrás do rebanho, cuidando do rebanho. E Deus estava preparando Davi já para essa época, porque Davi, ele contou que ele enfrentou um urso e matou o urso por causa das suas ovelhas. Davi enfrentou um leão e matou o leão com as suas próprias mãos para defender as ovelhas. Então, quem era aquele Golias, aquele incircunciso, para enfrentar assim ao Deus de Israel? Quem era ele, né? Se Deus tinha dado condições de Davi, mesmo sendo muito jovem, muito tenro, muito moço, né? A Bíblia diz que ele tinha formosa aparência. Mesmo assim, Deus preparou ele, fez com que ele matasse 2 animais muito grandes, que nós não temos condição de matar, né, meus amados? Pelos nossos próprios punhos, pelas nossas próprias forças, a gente não consegue enfrentar um leão. Mas Davi enfrentou. E certamente Davi enfrentou porque o Espírito Santo estava nele naquele momento e fez com que ele matasse o leão. Então Davi falou com Saul: se Deus me preparou, Deus me fez matar um leão, me fez matar um urso, por que eu não vou atrás deste incircunciso, deste gigante? Quem é ele para afrontar o Deus vivo de Israel? Então Saul, vendo que Davi tinha uma autoridade na sua palavra, que tinha experiência com animais muito grandes e ferozes, era possível que de repente ele exterminasse sim com aquele gigante humano, porque era um homem, né? Embora fosse muito grande, mas era um homem. Então Saul consentiu que ele fosse, né? E colocou a sua armadura em Davi, mas Davi não se sentiu bem com aquela armadura, porque ele não estava acostumado com aquilo. Então o que ele fez? Não, tira tudo de mim, tira isso tudo de mim, eu vou do meu jeito, do jeito que eu sou, né? Como um pastor que ele era, ele foi como um pastor. A única arma que ele levou foi a sua funda, né? E depois pegou umas pedrinhas, colocou ali na sua bolsa e foi diante do Golias. Mas quando Golias viu Davi, ele deve ter dado risadas, né, meus irmãos? Ele deve ter dado risadas quando ele viu aquele garoto, né, jovem, sem arma nenhuma, né, só com as mãos. Ele disse: mas quem és tu para que venha a mim? Eu sou algum cão, né? E aí ele disse essas palavras que a gente leu aqui agora, na palavra de Deus. Mas Davi, muito, muito em si, disse: tu vens com armas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Deus dos exércitos, o Deus de Israel. E Davi venceu, meus irmãos. Davi venceu, como uma pedra, atirou bem certeiro na testa daquele homem gigante, e venceu, matou. E aí então o exército de Israel, que estava ali de prontidão, porque ninguém tinha coragem de enfrentar o Golias, né? Mas aquele rapaz jovem, tenro e um simples pastor de ovelha até então, ele conseguiu matar aquele gigante. Por quê, irmãos? Por que ele matou? Porque ele cria piamente no Deus vivo. Porque ele tinha uma confiança plena no Deus dos exércitos celestiais. Ele sabia que nenhum gigante poderia vencê-lo ou vencer Israel se Deus é por eles. Não era o homem Davi simplesmente que ia vencer, não. Era Davi, né, com o poder do Deus vivo. Porque é o que ele falou: eu vou contra ti em nome
do Deus dos exércitos. Meus amados, era confiança plena, confiança total no Deus de Israel, no Deus vivo, único, né? Existente, que criou todas as coisas, meus amados. E hoje em dia, qual é o gigante que nós estamos enfrentando? Todos os dias, durante minha vida toda cristã, né? Eu não vou dizer da minha vida cristã para trás, que aí a gente não tem o que dizer, mas da minha vida cristã para cá, todos os dias eu venho enfrentando gigantes. Todos nós cristãos vemos enfrentando gigantes todos os dias, mas no momento atual, em pleno século XXI, neste ano de 2021, a ter começado lá no finalzinho de 2019, 2020, esse ano está terrível, né, meus irmãos? Esse ano está terrível, o gigante está cada vez mais forte, ele está cada vez mais feroz. E o gigante que se levanta hoje não está afrontando o Deus de Israel? O gigante que se levanta hoje não está afrontando o nosso Deus? Pensem, meus irmãos, se esse gigante não está afrontando o nosso Deus, quantas pessoas que fazem parte desse grupo, desse gigante aí que está aí, não vem afrontando o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus a quem nós servimos com amor e paixão, né? Quantos nos estão afrontando? E nós fazemos o que, meus amados? Nós vamos acovardar como o povo de Israel fez, se acovardou, ficou lá, ninguém quis enfrentar? Ficou todo mundo ali pronto para a guerra, mas ninguém conseguia dar um passo à frente porque ninguém tinha coragem de enfrentar. Mas Deus levantou a Davi, um homem segundo o seu coração. Deus levantou a Davi. E Davi foi lá e venceu aquele gigante, não em seu nome, mas em nome do Deus dos exércitos. Meus irmãos, isso é muito forte. E nós hoje, meus amados, o que nós devemos dizer, o que nós devemos fazer? Nós devemos olhar para esse gigante e dizer: tu vens contra nós com toda esta tecnologia, com todo esse erro, com todo esse engano, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, em nome de Yahushua, Cristo Jesus, em nome de Jesus eu vou contra ti. E tu não vais vencer, tu não vais vencer. A vitória é do crente, meus irmãos. A vitória é nossa em nome de Jesus, meus amados. A vitória é nossa, não é desse gigante. Gigante nenhum nunca derrotou o povo do Deus vivo. Não vai ser agora que esse gigante vai derrotar o povo do Deus vivo. Muitos irmãos estão sucumbindo, muitos irmãos estão caindo por terra, mas porque são desavisados, meus irmãos. São desavisados. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente genuíno, que está firme e que crê piamente e que sabe que Deus pode todas as coisas, o gigante não vai derrotar, não vai derrotar. Meus irmãos, é uma palavra profética em nome de Jesus. Este gigante que está se apresentando hoje aí, está vindo com toda uma arma tecnológica, arma biológica contra nós, mas nós vamos contra ele em nome do Deus dos exércitos, em nome de Yahushua, de Jesus, o Cristo Senhor. Meus irmãos, nós temos que dizer isto, nós temos que viver assim, crendo que o nosso Deus está à frente, que o nosso Deus está batalhando por nós. Meus irmãos, quando prenderam Jesus disse para alguém que falou alguma coisa, não lembro direito as palavras, mas Jesus disse: não faça isso. Acho que foi quando o discípulo dele cortou a orelha, né, do servo do sumo sacerdote. Ele disse: não faça isso. Não sabes tu que se eu quisesse pedir ao meu pai agora, um exército de anjos seriam trazidos até aqui, me livraria deles? Mas para isso eu vim, para isso Jesus veio, para passar por tudo aquilo por nós, por mim e por você. Em nome desse Jesus, que há 2000 anos atrás morreu como um cordeiro santo, mas que agora está voltando como o rei que ele é. Em nome desse Jesus, Yahushua HaMashiach, que nós vamos enfrentar, estamos enfrentando e que temos que enfrentar esse gigante que está aí, meus irmãos.
O gigante agora não é só um homem, não é só um homem gigante enfrentando com uma arma na mão. Não, meus amados, o gigante de agora, ele trabalha muitas das vezes em silêncio, nos laboratórios da vida. Estes gigantes de agora são vários que reunidos se tornam gigantes, que estão mancomunados para destruir a humanidade. E esta humanidade entra eu e você, os crentes em Jesus, principalmente. Porque é interesse dele, por meio do pai deles, que é o diabo, matar os crentes em Jesus, para não sobrar ninguém. Mas, meus amados, nós não temos que temer, meus irmãos, nós não temos que temer este gigante. Devemos usar de exemplo a Davi e dizermos para ele: tu vens com toda esta arma contra nós, contra mim, mas eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos. Eita glória! Em nome do Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus que criou os céus, a terra e os mares e tudo que neles há, inclusive vocês, homens de Belial, homens do mal, filhos de Satã. Nós, crentes em Jesus, nós, irmãos, nós que somos crentes em Jesus, vamos contra eles. Hoje somos nós que vamos, não são mais os judeus, não, porque os judeus não creem no Senhor Jesus, no Filho de Deus, né? Mas nós que somos circuncisos de coração, nós temos que dizer para esse gigante: eu vou contra ti, contra ti, em nome do Senhor, em nome de Jesus, do Deus dos exércitos. E acabou, meus irmãos, e acabou. Hoje eu recebi um vídeo, mais um triste vídeo, né? De um pastor Jean Arribe Palharinho, acho que muitos de vocês conhecem, que muito tranquilamente da vida dele, ele foi lá e tomou pela segunda vez o negócio. E aí ele disse que no dia que ele gravou o vídeo, ele estava no hospital gravando o vídeo. Ele disse: meus irmãos, hoje de manhã eu acordei bem, estava tudo bem e tal. Quando deu mais ou menos umas 8 horas, eu comecei a me sentir mal. O homem está no UTI agora, meus irmãos, depois de ter tomado a segunda, né? A segunda picada. Onde que está, meus irmãos? E eu sempre gostei muito do pastor Jean, do pastor Palharinho. Eu sempre gostei dele. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu ouvia muito ele através da rádio Melodia. Eu ouvia muito ele. Não sei nem se essa rádio ainda existe, deve existir, né? Daqui eu não ouço, mas eu fiquei assim: meu Deus do céu, meu Deus, um homem que prega, que é uma beleza, meus irmãos. É igual o vídeo anterior que eu gravei para vocês, do meu irmão lá de Portugal, pastor também. Onde que está, sabe, assim, o discernimento desses irmãos? Onde que está o discernimento desses crentes, meus irmãos? Que estão cedendo ao gigante, meus amados. Estão cedendo. Estão sendo derrotados por ele. Meus amados, nós não temos que ceder nada. Nós temos que ser firmes. Temos que ser fiéis de verdade. O fiel, ele não é um fiel por parte, não. Não é pela metade, não, meus irmãos. É fiel no todo. Nós temos que ser fiéis em tudo. E crer tão somente que o nosso Deus é o Deus dos exércitos celestiais, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos crentes em Jesus. O Deus que pode todas as coisas. Não pode pouquinho aqui ou pouquinho ali. Ele pode todas as coisas. E quem é esse gigante para afrontar o Deus vivo, meus irmãos? O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve. Quem é este gigante? Meus irmãos, vamos nos unir com toda a nossa confiança, porque nós vamos vencer essa guerra, meus irmãos. Nós vamos vencer. Nós somos servos do Deus vivo, meus irmãos. O gigante não nos derrotará. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Amém, meus irmãos? Esta é uma palavra que eu queria trazer neste dia, nesta hora, né? E como sempre eu me esqueço a data, né? Mas hoje é 13 de setembro de 2021.
13 de setembro. É dia 13, né? Não é uma sexta, mas não sei nem que eu estou falando isso, porque nós não temos essas besteiras, né? De dia 13, não. Mas nós somos crentes em Jesus ou nós não somos? Ou a gente é fiel ou a gente não é. Não existe meio termo, meus irmãos. Não existe meio termo. Davi foi com toda a confiança. Não existia meio termo para Davi. Quem é este circunciso? Quem é ele para enfrentar o Deus vivo? Quem é? Quem é este gigante que se levantou aí, meus irmãos? Quem é este gigante? Quem são esses homens que formam esse gigante, esses magnatas, essa gente que não tem o que fazer, que quer porque quer destruir a humanidade? Sabe Deus por quê? Qual loucura? A gente sabe que existe o inimigo por trás disso tudo, que domina eles, né? E por dominar eles faz com que eles façam o que ele quer. Mas falando humanamente, que loucura é esta, né? Que nós estamos vendo hoje. Meu cachorrinho está aqui perturbando. Que loucura é esta, meus amados? Nós não temos que temer a nada nem a ninguém, porque eu e tu e eu, servimos ao Deus vivo. É este Deus que o rei Davi falou. Na época ele não era rei, era um simples pastor ainda, meus irmãos, que tocava harpa, que uma beleza, né? Este homem, um pastor de ovelhas, Davi, nós temos que ser igual a ele, irmãos. Quem são estes incircuncisos que afrontam o nosso Deus, que nos afrontam? Meus irmãos, nós temos, sabe, tudo nas nossas mãos. Nós temos tudo. O que eles têm diante de Deus não é nada, meus irmãos. O que eles têm diante de Deus não é nada. Nós temos tudo, meus irmãos. Nós temos todas as armas que o Espírito Santo nos concede. Todas elas. E essa daqui é uma das armas, uma das principais, se não a principal arma, meus irmãos. Porque toda vez que nós enfrentamos o inimigo das nossas almas, quando nós falamos da palavra, ele foge. Ele conhece toda ela, mas ele foge. Sabe, meus irmãos? Essa aqui é o principal. E a oração, e o jejum, e estarmos na presença e buscando o Senhor, e crendo piamente que nós somos mais que vencedores por amor daquele que nos amou, naquele que nos amou por amor, né? Somos mais do que vencedores, meus irmãos. Não somos só vencedores, somos mais do que vencedores, está escrito lá no Novo Testamento. Então, por que você está com medo, meu irmão? Por que você teme? E por quem que você teme? Enfrente os gigantes, enfrente, com coragem, com sabedoria, simples como uma pomba, mas astuto como uma serpente, mas em frente, mas sempre confiado, não em você mesmo, mas confiado no Senhor, no Deus vivo, Deus dos exércitos celestiais, e Ele nos livrará desse gigante, meus irmãos, Ele nos livrará, seja com a nossa retirada daqui, né, para junto do nosso Senhor, ou seja de outra forma, mas ele nos livrará. Darney, meu cachorrinho está atrapalhando daqui a pouquinho, mordendo a mesa, ele está me vendo falar muito alto e está atrapalhando um pouquinho, mas é uma benção esse animalzinho que eu tenho aqui em casa. Mas é assim, meus irmãos, é assim, não tira o seu foco de Jesus, não tira o seu foco da cruz. Creia tão somente que o nosso Deus vai nos livrar desse gigante, porque quem é ele, meus irmãos? Quem é este gigante incircunciso de coração? Nós temos tudo, meus irmãos. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos a oração, nós temos tudo, meus irmãos. Um armamento poderoso contra este gigante que está aí. Está bem? Pense nisso. Seja firme, sempre constante e abundante, né? Na obra do Senhor. E a obra do Senhor, meus irmãos, não é só sair nas ruas de vez em quando, fazer um evangelho.
A obra do Senhor é você crer tão somente que o Deus vivo pode todas essas coisas. Entendeu, meus irmãos? A gente tem que evangelizar, a gente tem que falar de Jesus para as pessoas, a gente tem. Mas se eu não tiver fé, nada vai adiantar. Se eu não tiver a minha confiança plena no Senhor, não adianta, meus irmãos. O Satanás vai dar risada. Satanás vai dar risada. É preferível você não sair do que você sair sem confiança. Ele vai dar risada, meus irmãos. Mas se você tem confiança, aconteça o que acontecer, venha como vier esse gigante, você diga para ele: eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos. Oh, glória a Deus, aleluia. E você e eu e nós seremos e somos mais que vencedores. A vitória é nossa em nome de Jesus. Amém? Que Deus, nosso Pai, grandioso Pai, com seu infinito amor, que Jesus Cristo, com toda a sua bondade, com a sua paz e as doces, puras consolações do Espírito Santo, seja com todos vocês, povo de Deus, espalhado pela face da terra. E tão somente, principalmente para todos os meus irmãos que aqui estão neste vídeo. Hoje e sempre. Amém, meus irmãos? Amém. Fiquem na paz.